E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui para falar para vocês um pouquinho da continuidade à história do meu primeiro estágio, né, que eu comecei a contar para vocês ontem. Foi até engraçado porque teve um cara que falou que se eu me dou tão bem com o Dr. Vitorino, por que que eu não vou pedir uma vaga de emprego para ele? Só que, gente, esse estágio eu fiz comecei em 1998 e terminei em 2001. E o Dr. Vitorino já tinha uma certa idade lá, né? Então, hoje eu sei que o Dr. Vitorino está no interior, mas pelo que eu sei ele nem advoga mais, então não tem nem como, né? Mas assim, com o Dr. Vitorino eu aprendi tudo, né? O que eu mais fazia com ele era ele ditava as peças e eu ia digitando para ele e imprimia, daí ele pegava aquela folhinha, ia, rabiscava, complementava, colocava alguma coisa, me devolvia e eu passava limpo. E daí saía uma peça processual ali para ir para o fórum. Cada dúvida que eu tinha era uma palestra, cada pergunta que eu fazia ele me dava uma aula sobre o tema e eu gostava muito. Eu só não gostava porque ele fumava, ele ficava do meu lado fumando e vinha aquela fumaça assim, daí eu saía do escritório que parecia que eu tinha fumado tudo, né? Fumava passivamente. Mas tudo bem. Fui trollado, né? Pediram para eu ir fazer cópia de um processo, folha 1 do processo. Voltei para o escritório e falei que eu tinha encontrado a folha 1. Daí que eu fui aprender que a folha 1 do processo é a capa, né? O processo começa sempre pela folha 2. Tá vendo? Eu tô contando essa para quem é estagiário, para já não vai cair nessa, né? Primeira vez que eu fui fazer um despacho, me recordo até hoje, foi naquela porta gigantesca lá do João Mendes. Daí cheguei lá, a porta fechada, daí eu fiquei olhando assim, e falei, ai meu Deus, eu não vou abrir, né? Fiquei esperando para ver se entrava alguém, não entrou ninguém. Daí eu falei, quer saber? Vou embora. Daí fui embora, voltei lá pro escritório, falei, doutor, não consegui, fui lá, tava fechado. Daí ele, que fechado, rapaz? Pode voltar lá, bate na porta, abre a porta, pede licença. Se não tiver tendo audiência, você já vai entrar cumprimentando o juiz e dizendo o que você está indo fazer lá, que você precisa despachar a petição, se ele pode te atender. Desde então, eu perdi o medo com o juiz, porque eu ia sempre despachar para o Dr. Vitorino. Eu já chegava lá, já abria a porta, e como o Dr. Vitorino era um juiz aposentado, então ele me ensinou tudo aquilo de que não tem hierarquia de juiz para advogado, que a gente tem que tratar com respeito, com educação, mas que não é nenhum monstro, que não vai matar a gente, que não precisa ter medo. Então eu perdi o medo de juiz graças ao Dr. Vitorino, com esse estágio, tá? E eu continuei fazendo estágio para o Dr. Vitorino até o 5º ano de faculdade, quando no 5º ano de faculdade, em um escritório já maior, eu não ficava mais só digitando para ele, eu era o estagiário, como pode dizer, o estagiário-chefe. Eu tinha mais 2 estagiários no escritório, então eu coordenava o trabalho dos 2 estagiários. Eu pegava toda a tarefa que tinha do escritório, o que era protocolo, o que era despacho, o que era petição juntada, e eu destinava quem fazia o quê. Então eu fazia essa parte de coordenação quando eu estava lá no 4º, 5º ano de faculdade, e dava ainda uma força para o Dr. Vitorino. E como eu aprendi muita coisa com ele, algumas coisas que eram tidas na época como simples, tipo petição juntada, uma contestação que não demandasse muito trabalho, o Dr. Vitorino já ia passando para mim, para que eu fizesse sozinho, para que eu fosse aprendendo também, e depois ele revisava, claro. E eu fiquei lá até o 5º ano da faculdade, e eu posso dizer que eu aprendi muito. O Dr. Vitorino confiou muito em mim, a ponto de uma vez ter me dado um envelope com R$5.000 em dinheiro, me lembro na época, para eu ir fazer um depósito no banco ali no João Mendes para ele. Me dava as contas particulares dele com um cheque em branco para eu ir lá no banco fazer o pagamento. Então o Dr. Vitorino tinha a maior confiança em mim e eu nele. E foi um dos melhores estágios que eu aprendi. E eu fiquei lá até o 5º ano,
até um dia que eu tinha que fazer uma cópia de um processo que estava com uma perita contábil e ainda fiquei bravo porque eu não fazia rua, eu só ficava interno. E nesse dia o estagiário que teria que fazer esse trabalho não foi trabalhar. E eu me lembro que eu fui lá para Lapa, pé da vida, porque eu não queria sair do escritório. E daí eu fui lá para Lapa para fazer cópia desse processo. Foi quando eu conheci a maravilhosa doutora Ivaide Sampaio, que foi o meu segundo estágio e que eu vou contar em outro vídeo como que foi, tá bom? Mas com o Dr. Vitorino eu fiquei lá desde 1998 até 2001, quando eu comecei com a doutora Ivaide, que era uma perita contábil. E daí depois eu conto, até porque o meu telefone tá tocando e eu preciso atender. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.